E aí, bom, quando a gente chega à nossa lista de perguntas excelentes, a gente pensa, bom, então tá fácil, né? Agora é só responder e a resposta vem fácil, né? Não é bem assim, infelizmente. A gente precisa fazer um esforço grande, né? E muitas vezes, e vocês já devem ter tido essa experiência, né, de olhar respostas a até perguntas avaliativas boas, né, mas que você lê lá no relatório e você fica... Quem conhece esse teste aqui? Algum psicólogo na sala? Ah, aqui, então, 2 psicólogas. Aquela brincadeirinha que a gente faz de criança, de jogar tinta no meio do papel, dobrar e abrir, e aí aparece uma imagem, né? Aí aqui eu vejo um ET, né? Outras pessoas veem objeto fálico, outros veem um coração, outro vê, sei lá, caveira. Enfim, cada um vê o que quer, né? E aí esses relatórios são assim, né? Tem aquele monte de informação e você meio se sente quando anda com chinelo de dedo na lama. Aí anda para cá e puxa, aí gruda o pé, você tenta botar de novo, solta a tira, né? Você coloca de volta e vai aquela, você caminha, mas chega no final e diz, puxa, né, eu concluo isso, mas a Bia vai concluir outra coisa, outros vão construir outras coisas. Ou então você tem aquele tipo de relatório ou de resposta, né, avaliativa, que parece que Deus baixou do céu e falou, isso é bom, isso é mais ou menos, isso é excelente. Porque você falta consistência, falta informação, né? Você não tem essa questão bem solidificada. E aí como é que a gente consegue ser sistemático e transparente para chegar a uma resposta que as pessoas podem olhar e dizer, puxa, realmente você respondeu diretamente a minha pergunta e, sabe, matou a cobra e mostrou o pau, né? Tá aqui. Eu realmente fico sensível a isso. E aí tem o Michael Scriven é um grande avaliador, talvez o avô da avaliação, foi o primeiro que começou a escrever, um dos primeiros, né? Porque você nunca sabe quem foi o primeiro, né? Mas lá desde os anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, ele está escrevendo sobre avaliação e pensando sobre isso. Eu tive o privilégio de ser orientando dele no meu doutorado. Mas ele traz uma questão assim que é essencial, né? Ele diz que a avaliação fundamentalmente passa pelo pensamento crítico e argumentação lógica muito mais que pela medição, né? Pela métrica que você tem. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue pensar? Na verdade, o processo avaliativo, ele está... né, você tem um coração do processo avaliativo que é assim, você determinar o que é qualidade, o que é valor daquilo que você está querendo avaliar, o que quer que seja. E somente a partir dessa determinação aqui, que você pode olhar para os fatos que você gerou, né? Quer dizer, que são as informações quantitativas ou qualitativas, os questionários, as entrevistas, os testes que foram aplicados, para passar por esse filtro aqui, para você poder chegar a conclusões explícitas e avaliativas sobre a qualidade, o valor e a importância do que você está avaliando. Então, isso é essencial aqui, usar todo o seu conhecimento e todo o arcabouço que você consegue levantar enquanto... né, baseado no seu pensamento crítico e lógico. E as rubricas avaliativas são uma forma de você concretizar de que forma você vai poder responder suas perguntas avaliativas. Ela diz, bom, se eu determino aqui o que é essencial em termos da qualidade e do valor daquele aspecto que eu estou avaliando, da minha pergunta avaliativa, eu preciso de parâmetros para que eu possa dizer, bom, para essa pergunta avaliativa aqui, se é bom, quão bem eu estou implementando o meu projeto, eu preciso saber o que é uma implementação que eu posso considerar excelente, a melhor possível dentro desse contexto. O que seria a que vem um pouquinho, bom, não está excelente, mas está muito boa.
Ou tá boa, mas não tá muito boa. Ou tá, puxa, tá razoável, tá assim, aceitável, né? Tá bem abaixo do bom, mas também não tá péssimo, não tá inaceitável. E aquele que vai lá para baixo, né? O que eu considero ali como um ponto onde eu digo não, daí não consigo não consigo aceitar isso como minimamente razoável. Então eu vou trazer um exemplo rapidamente para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando de rubrica, né? Então tem uma maneira de fazer, vocês imaginem um programa, esse aqui é um programa de formação de professores ou de alunos. 5 minutos? Beleza. Já estamos chegando no final. Um programa de formação de alunos na Nova Zelândia, aqui, onde você tinha várias questões avaliativas, né, sobre os resultados, sobre, né, em que medida o programa estava atendendo realmente às necessidades dos participantes e dos empregadores e a qualidade do próprio processo de ensino lá, né, do programa. E aqui você cria uns padrões, e aqui eles criaram um padrão único, né, que seria uma rubrica genérica, que a gente chama, né, para dizer o que seria uma performance excelente, boa, adequada ou ruim para cada para cada uma das perguntas lá. E depois a gente pode entrar com mais detalhes, que a gente não vai ter tempo agora. Mas só assim, né, você diz a performance é claramente superior, né, quer dizer, não há omissões, nem problemas significativos, e os problemas menos significativos são resolvidos de maneira efetiva. Aqui o bom já seria, bom, a performance é sólida, mas não há também omissões muito importantes, e as menos significativas são resolvidas de maneira efetiva, mas nem em todos os casos. E aqui você vai diminuindo até chegar a uma performance inaceitável quando não atinge minimamente as suas expectativas, né? Quer dizer, então você tem que rechear isso daí com conteúdo, né? Não pode só chegar e dizer eu concluo que é bom e pronto, né? Mas você tem que trazer exatamente a argumentação, né? Porque, por exemplo, se você diz que é bom, aqui você tem que determinar, em geral, a performance é sólida em relação à pergunta, né? Então você tem que dizer, bom, especificamente, quais as evidências que você tem que levam a crer que essa performance é sólida e não é superior, né, como seria no excelente, ou não é tão ruim ou inconsistente quanto o outro nível que seria o adequado, né? E aí tem exemplos específicos sobre isso. E aí depois tem outro componente dessa mesma rubrica, né, que seria não há omissões ou problemas significativos. Então você tem que determinar quais são esses problemas que tem no programa e por que eles não são considerados significativos. E aqui diz, bom, e eles foram resolvidos de maneira efetiva. E aí você tem que dar exemplos específicos de quais foram os problemas que aconteceram e de que maneira o programa... Então não é uma questão só, quer dizer, você tem que trazer o conteúdo exato para responder isso. E tem outras rubricas que são mais específicas, né? Então aqui, por exemplo, é uma rubrica individual, né, para um programa onde tinham adolescentes com comportamento violento. E aí você pode criar rubrica específica, né? Então, por exemplo, o excelente, né? Ele vai à escola, não tem problema com a polícia, sabe identificar os fatores que podem desencadear as crises violentas e consegue prevenir essas situações. E tem evidência de que não há nenhum problema sério em casa e ajuda outros amigos que estão, né, com problema. E aí você vai criando especificamente aqui quais seriam os parâmetros que você vai usar para classificar, aí no caso, o indivíduo, e depois você pode combinar isso para classificar o programa como um todo. E aí a gente já está chegando bem no finalzinho, que seria como é que você consegue, quer dizer, então se você tem as perguntas importantes, você consegue responder essas perguntas de maneira importante, como é que você apresenta essa informação de uma maneira simples e direta? Então as rubricas ajudam a você a fazer isso, né? Porque, por exemplo, aqui é um outro programa, né, onde você tinha aqui os padrões aqui, onde você poderia classificar o desenvolvimento de uma escola, no caso aqui, na verdade, que teria alta capacidade em diferentes aspectos, e aqui seriam dois, né?
Uma é a capacidade avaliativa da escola e a outra é a inclusão e responsividade à questão cultural e linguística dos alunos. Então você, com a rubrica, você pode determinar como é que estava no início e acompanhar ao longo do tempo. E você sabe que aqui, né, então aqui, esse aqui, por exemplo, já está numa situação razoável depois de 2 anos, por exemplo, ou 4, ou 1 ano, 4 termos. E aqui você vê evolução também, quer dizer, mas nisso daqui, para ter a classificação de baixa capacidade ou de alta capacidade, você tem uma combinação complexa de informações que são quantitativas, qualitativas, mas você passa o recado diretamente aqui, de maneira simples, mas não simplista. E aí tem outros exemplos, esse é um que eu usei até com a Fundação Maria Cecília para uns projetos nos municípios, né? E aqui a gente tem medições em diferentes momentos, né? Mas, por exemplo, essa aqui meio bege, meio burro quando foge, né? Cinza, sei lá. É o que a gente encontrou no início, o verdinho claro é o que avançou durante um período, acho que aqui era 1 ano e meio que a gente foi lá visitar, esse verde escuro a gente voltou 3 anos depois, e o amarelinho mostra pra gente o que ainda falta para avançar para chegar numa situação razoável em relação às dimensões que a gente estava avaliando naquele negócio. Mas enfim, esse tipo de informação que a gente pode ter é uma informação que leva a gente a fazer alguma coisa. Quer dizer, dá uma ideia de onde a gente partiu, o que a gente avançou e o que ainda falta a gente fazer. E ver as dimensões, enfim. Essa é uma maneira de mostrar. E, enfim, só para concluir, né, por que a gente não usa só indicadores? Né? Por que a gente usa as rubricas avaliativas, que são essa coisa mais complexa? Né? Por que a gente não pega só os pontinhos? Porque quando a gente, principalmente em projetos sociais, a gente está trabalhando com construtos, né, com assuntos muito complexos. Então o nosso domínio de resultados não é aquela coisa perfeitinha, certinha, que você pode medir com um teste, com uma prova, com uma medição direta. E normalmente é o que o indicador oferece, né? O indicador são esses pontos específicos aqui bem determinados que estão relacionados ao seu domínio de resultados, mas são pontos muito específicos e muito pequenos. Alguns às vezes estão até fora, mas que estão assim, eles são correlacionados ao domínio, mas não são diretamente, mas é a única coisa que você consegue medir. Então você opta por isso. Mas o critério, né, quer dizer, que são as rubricas avaliativas, elas estão nesse campo que não é uma medição clara e precisa como indicador, mas ela está trazendo também a informação do indicador aqui dentro, mas ela está abarcando o seu domínio de resultados muito mais amplamente. Então você vai ter indicadores, mas você vai ter mais outras medições e mais outras questões que estão relacionadas diretamente ao seu domínio de resultados, e você vai poder ter uma consistência maior na maneira como você responde essa pergunta. Então, assim, não é uma coisa dicotômica, né? Mas é meio assim, olhando, é uma linha de desenvolvimento, onde os indicadores estão numa área onde são mais fáceis de medir, eles são precisos, mas eles são limitados, claro, porque são pontos específicos, eles são passíveis de manipulação. Todo mundo aqui sabe quando a escola, por exemplo, começa a ser medida, um indicador sei lá, limpeza das paredes, aí no ano seguinte todo mundo, o resto vai estar uma porcaria, mas a limpeza da parede vai estar perfeita, né? Então você começa a manipular o seu indicador específico, né? E não olha o critério. O critério já não, é mais difícil de medir, você tem resultados muitas vezes mais aproximados, são amplos, mas eles também não são manipuláveis ao mesmo tempo, né? Porque se você estiver indo bem ali, você pode ter certeza que está indo bem no geral. Bom, gente, essa é a provocação que eu queria trazer para vocês. Fico aí à disposição para a gente esclarecer, discutir, enfim. Valeu.